humana é uma realidade em muitos países. Existe até uma recomendação da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, para o consumo de insetos, por se tratar de uma rica fonte de proteínas. Aqui no Brasil, esse tipo de consumo não está regulamentado, mas já existem pesquisas sobre o assunto. O repórter cinematográfico Emílio Mansur e eu fomos conhecer um desses trabalhos em Mato Grosso do Sul. Ver essas baratas assim pode causar certo incômodo. Para alguns é até um tanto nojento. Já imaginou comer esses bichos? Estamos no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, em Coxim, onde o professor, biólogo e agrônomo Ramon de Minas coordena uma pesquisa para explorar o potencial dos insetos na alimentação humana. Essa intimidade com os bichos começou quando o professor trabalhava no controle de pragas nas lavouras. O interesse por alimentação surgiu depois que eu comecei a ler trabalhos e principalmente depois da resolução da ONU e da FAO, que indica que tem que se alimentar com inseto ou que deve ser incorporado o inseto na alimentação humana devido à demanda que nós vamos ter nos próximos anos. Os insetos são ricos principalmente em proteínas. Por exemplo, a cada 100 gramas de barata da espécie Cinerea, 60 gramas são de proteína. De grilo, 48. Já de boi e frango, 20 gramas. E de porco, 18. Mas para servir de alimento, os insetos precisam passar por um rígido controle de criação. Entre os animais pesquisados está o tenébrio. Conhecido como besouro da farinha, é considerado uma praga nos armazéns de grãos. Aqui ele é usado na fase de larva, que, segundo o professor, tem um sabor mais suave do que o besouro adulto. Os tenébrios são criados no meio da ração, à base de trigo, milho, vitaminas e minerais. O inseto, ele é colocado, os adultos, dentro dessa ração. Eles fazem a postura na mesma ração e a cada 5 dias nós trocamos os insetos e colocamos os adultos em uma nova caixa. Os ovos aqui nessa caixa eclodem, desenvolvem as larvas e aí as larvas são utilizadas na alimentação. Dentro dessa caixa temos uma fonte de água que é a cana-de-açúcar, porque além de ter a água disponível, ela também possui o açúcar, né, que serve para acelerar o metabolismo dos insetos. Já as baratas são criadas nessas caixas de ovos sobrepostas e amarradas com barbante. Essa estrutura fica dentro de uma vasilha onde tem comida e água à disposição. Esses espaços laterais permitem que eles saiam para dentro da caixa onde fica o alimento e a água e depois eles voltam para fazer acasalamento, postura de filhotes. O professor trabalha com 3 espécies de baratas, que não são as baratas caseiras que estamos acostumados. Pelo menos 2 vezes por semana, as caixas onde elas são criadas passam por uma limpeza. Temos ali já alguns insetos mortos e as fezes estão em excesso ali no chão. Nós pegamos uma outra vasilha dessa, limpa, e selecionamos ali as baratas vivas que estão no chão e colocamos cana nova, água nova e ração nova. No mesmo sistema de produção das baratas estão os grilos. A principal vantagem de trabalhar com os grilos, eles têm um ciclo curto, uma reprodutibilidade alta, experimentar um sabor muito próximo ao camarão, que é um prato nobre. No Brasil, o uso de insetos na alimentação humana ainda não é regulamentado pelo Ministério da Agricultura. Por isso, não há produção comercial. Hoje, 1 quilo de barata pode custar até R$ 350. Hoje ainda é muito caro devido à oferta, que ainda é pouca. O custo de produção desses insetos é muito barato. Para você produzir 1 quilo de carne de boi, você gasta 8 quilos de ração. Para você produzir o mesmo quilo de carne de inseto, você gasta 2 quilos de ração. É aqui nessa cozinha experimental que os insetos vão, de fato, virar alimento. Esses insetos já ficaram 48 horas sem comida, né, professor? Por que isso é importante para o processo? É porque ele acaba eliminando todos os excrementos, ou seja, as fezes que tem dentro dele. E apenas são hidratados com água, então eles passam só com água essas 48 horas. Só depois desse processo é que os bichos são abatidos. Aqui a morte é por congelamento.
Os insetos já mortos são fervidos e em seguida devem ser desidratados em estufa. Quanto mais você reduz a quantidade de líquido, menor é a chance de micro-organismos se proliferar. Amostras dos insetos desidratados são trituradas e viram essa farinha, que é analisada no laboratório de química. O critério são as normas de qualidade exigidas nos alimentos em geral. Nós fizemos a análise para coliformes, que são bactérias, principalmente dos coliformes fecais, que são bactérias presentes nas nossas fezes. Fazemos a análise de presença ou ausência da salmonela, de bactérias mesófilas, que são aquelas bactérias que nos causam doenças porque elas podem contaminar o nosso corpo, elas crescem a temperatura do nosso corpo. Só depois de aprovados aqui, os insetos podem ser usados na alimentação. Em muitos países é comum comer insetos. A FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, estima que 2 bilhões de pessoas no mundo consomem algum tipo desses animais. Na Ásia, nos Estados Unidos, os insetos estão no cardápio ou misturados a outros alimentos. Em algumas partes do Brasil, é costume comer bundinha da formiga tanajura, a saúva ou um tipo de cupim. Ingredientes que hoje já são utilizados em receitas de grandes chefes. De volta ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, muita criatividade. É hora então de colocar a mão na massa. Esses alunos do curso de Tecnologia em Alimentos estão preparando uma série de pratos com insetos que vão ser apresentados hoje à noite. Tem pizza, hambúrguer, patê e bolo. Meninas, no bolo, como é que vocês utilizam os insetos? No bolo nós utilizamos uma massa tradicional de bolo. A única diferença é que nós vamos enriquecer ela com a farinha dos insetos. Aqui tem tenébrio, barata de Madagascar e grilo. Isso não deixa nenhum gosto na massa? Não, não deixa nenhum sabor diferente, é só para enriquecimento mesmo. No patê, os insetos também vão em forma de farinha. Mas no hambúrguer e na pizza, são usados inteiros mesmo. É um sabor agradável. Eu até vou te dar um para você experimentar. Esse aqui é o tenebro. É o tenebro. Provar, né? Ele é bem crocante. Ele lembra um pouquinho o torresmo, né? Os alunos, aos poucos, vão se familiarizando com a ideia. Você tinha um pouco de preconceito? Sim, sim, tinha um pouco, sim. Eu mesmo, na primeira vez, eu não comi. Depois de muita insistência que eu fui comer. Precisa muito acabar com o preconceito que o inseto é um animal, uma coisa nojenta, que só traga coisas ruins para nós. Olha os pratos prontos. Veja como ficou o bolo decorado com tenébrios e baratas. E que tal os grilos caramelizados? A degustação faz parte das palestras do professor para a comunidade. Hoje é o dia de vocês perder esse medo, esse nojo. Hoje é o dia de vocês perder esse medo, esse nojo. A plateia tem a chance de experimentar alguns insetos ali mesmo no auditório. E ao final, o banquete de insetos. Colocar a baratinha aqui não tá dando coragem de comer, não. Experimentei pão de queijo, o cachorrinho quente, bolo de chocolate. Tá uma delícia. A baratinha tem uma crocância, ela é muito gostosa. Em questão de poucos minutos, acabou tudo, mas a Adriana guardou um pão de queijo pra mim, né, Adriana? Ele é com patê de insetos, esse pão de queijo? É, ele é o patê da sardinha, junto com a farofinha, né, que a gente fez, que é da larvinha, junto com a barata e o grilo. Bom, foi o que sobrou pra eu experimentar, então vamos lá. Muito bom. O gosto é imperceptível. Para nós, às vezes, o inseto é insignificante. Para nós, às vezes, o inseto é insignificante. E para a nova ordem mundial, mocinha, quem é o insignificante é o povo. É tu, Jéssica Mota. Eles querem que o povo seja insignificante. Mas nós temos que olhar de outros modos, né? Ver que pode salvar a vida de muita gente. Mas nós temos que olhar de outros modos, né? Ver que pode salvar a vida de muita gente. Essa daí já é gado. Para nós, podemos ver de outros modos. Essa aí já é gado, já aceitou o sistema, já se lascou!
Aliás, a maioria aí, né? O povo vai aceitando e não se informa do mercado de carbono, que vai ser todo mundo escravizado. É necessário que o povo acorde e lute contra isso e cobre dos políticos todos, do canal Márcia Ró. Tá aí as fontes. É só dizer não para o mercado de carbono agir, fazer ações. Todo o povo do Brasil, o povo é muito, o povo pode dizer não a isso, se não querer essa imposição da nova ordem. Ô, Cris, e foi difícil para você ter que experimentar essas receitas aí tão esquisitas? Até que não foi, sabe, Ellen? Inclusive, eu fiz essa reportagem quando eu estava na fase de enjoos da gravidez. E do que eu experimentei lá, não senti nenhum gosto desagradável, não. E é importante a gente dizer que esse trabalho feito no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul tem o acompanhamento da Vigilância Sanitária. Um bom domingo para você. Se quiser assistir